Fala galera aí do canal, então hoje eu vou dar uma passada aqui pelos principais resultados e notícias da Premier League, primeiro vídeo do canal, espero que vocês gostem. Então começando aqui, na rodada, começou na terça-feira, né, dia 30 do 12, antes de virar o ano, Burnley e Newcastle ganhou de 3-1, foi um jogo de muitos erros, um jogo até estranho ali um pouco. Aí depois Chelsea e Bournemouth 2-2, um jogão, Estevão brilhou, foi o melhor em campo. Nottingham Forest e Everton conseguindo mais um bom resultado. Não tem peças tão boas, estreladas, mas está ali em uma colocação alta na tabela. West Ham e Brighton 2-2, mais outro 2-2, assim como Chelsea e Brighton. Chelsea e Bournemouth. Arsenal aqui travou, né? Se nos anos passados o Arsenal estava toda hora ali disputando, mas perdendo jogos importantes perto do título, jogos importantes para contra times que disputam o título, aqui deu um baile 4-1 na Aston Villa, que encerrou ali as 11 vitórias consecutivas que estava tendo. Tinha perdido ali nos 5 primeiros jogos, tinha perdido os 2, não tinha conseguido ganhar, engatou uma vitória de 11 vitórias, né, uma sequência de 11 vitórias, conseguiu ali se manter nas primeiras colocações, ainda tá, só que aqui esse 4-1 do Arsenal diz muita coisa. Gabriel Jesus voltando, fazendo gol, né, depois de tanto tempo na Premier League. E depois ali no mesmo horário, Manchester United e o Wolverhampton terminou 1-1, o Wolverhampton somando mais um ponto, chegando a grandes 3 pontos no campeonato. Se ele ganhar uma vitória, se ele tiver uma vitória até o fim do campeonato, ele consegue já duplicar o total de pontos que ele tem, ou seja, ele consegue fazer 100% dos pontos que ele já tem em 20 rodadas. Loucura, tá muito mal a campanha do Wolverhampton e não era pra estar assim, né? Não é um time tão horrível assim. Foi o Cradle, aquele zagueiro que veio emprestado do Girona, que fez o gol. E pro Manchester United foi o gol do Zirkzee. Manchester United mais uma vez tropeçando, né? E aí, ontem, 1 de janeiro, jogos bem preguiçosos. A gente teve Crystal Palace e Fulham, 1-1. Aí o resto aqui que eu vou falar, tudo 0-0. Liverpool e Leeds 0-0. Leeds até fez o gol, mas por milímetros estava impedido. Até postei lá que se mudar a regra do impedimento, como o Gianni Infantino quer mudar, aquele lance não estaria impedido. Aí tem Brentford e Tottenham, também um jogo bem ácido ali, 0-0. E Sunderland e Manchester City. O Sunderland foi muito bem nesse jogo, disputou pau a pau com o Manchester City. Só que o jogo ficou empatado, ficou zerado. Aí agora passando pelos jogos de amanhã, 3 de janeiro, sabadão, já começa 9h30, tem Aston Villa e Nottingham Forest. Pô, um jogo bom ali, que vai ditar muito se o Aston Villa vai, dependendo do resultado, se o Aston Villa vai continuar numa boa sequência ou se aquela derrota pro Arsenal vai contar muito. Meio-dia a gente tem 2 jogos, Brighton e Burnley. Jogo aqui, né, 2 times ali, pô, o Burnley, o time que tá na zona de rebaixamento, tá tentando sair, e o Brighton, que é o time de meio de tabela, que às vezes surpreende, consegue resultados contra os gigantes, mas o jogo é meio chato aqui. Também tem o Wolves e o West Ham. Esse jogo ele vai ser bom porque são 2 times que estão na zona. É o 10º, é o 20º, que é o Wolves, e o West Ham tá em 19º, 18º, na verdade, com 14 pontos. 11 a mais que o Wolves, que tem só 3, somou 1 na rodada passada. E vai ser um jogo bom de assistir porque vai decidir muito do que vai ser da temporada desses 2 times, né? Se o West Ham ganhar, ele encaminha a sair da zona, e se o Wolves ganhar, encaminha em uma remontada, né? Uma possível remontada, mas que vai ser um negócio muito difícil aí. E aí, 2h30, eu acho que é o jogo mais esperado desse sábado, Bournemouth e Arsenal. É um jogão aí também, Bournemouth nas primeiras rodadas estava ali em segundo, terceiro colocado, conseguindo bons resultados, agora está em 15º, caiu muito o Bournemouth, e o Arsenal se mantém ali em primeiro, conseguindo não tropeçar como nas temporadas anteriores e se mantendo ali em primeiro. E aí no domingo, 4 de janeiro, a gente já tem 9h30, um jogo bom, Leeds e Manchester United. Depois ao meio-dia, Everton e Brentford, Fulham e Liverpool. Acho que o de mais destaque é esse Fulham e Liverpool, que é um jogo ali que vai ditar muito a temporada do Liverpool, que começou bem ali, no começo estava bem, e aí desmoronou, não estava conseguindo mais resultados. E aí depois passou um tempo, né, depois que ganhou da Inter de Milão na Champions, deu uma recuperada ali também na Premier League, conseguiu guinar vitórias, por poucos gols, né, mas conseguiu.
E esse jogo contra o Fulham que não é um time ruim, não é um time bobo, vai contar muito ali para esse futuro do Liverpool na temporada. E aí a gente tem Newcastle e Crystal Palace no mesmo horário. Bom, jogo legal também, Crystal Palace meio de tabela, Newcastle meio de tabela, até se esperava um pouco mais, mas é isso aí. E aí o meu dia Tottenham e Sunderland, esse jogo aqui pra mim é o mais interessante, porque você pega um Tottenham que tá ali na parte do meio de tabela para baixo e um Sunderland que deveria estar em posições opostas. Um Sunderland que tá do meio de tabela para cima, tá ali em 7º lugar. Então um jogo bem interessante para saber um pouco desses dois times, para ditar mesmo o que esses dois times querem para a temporada. Lembrando, o Tottenham joga em casa, né? Sempre que eu falo primeiro, tá jogando em casa. Que aí eu acho que o jogo mais esperado do dia é Manchester City e Chelsea. Será que o Estevão vai jogar? Né? Vamos ver essa relação Manchester City que tentou fazer uma proposta aí pelo Estevão. Vamos ver essa situação. Manchester City jogando em casa e tem que ganhar para continuar ali na beira do Arsenal na disputa do título. E aí, segunda não tem jogo, mas é aquela rodada de Boxing Day, né, pô? Você vai pegar aqui, ó. Dia 6 já tem jogo, que é numa terça e quarta-feira já tem uma rodada completa. Quinta-feira mais um jogo. E sexta-feira volta a ter os jogos ali da FA Cup. Jogos como o Wrexham, da série do... Como que é o nome daquele ator, eu acho? É o Ryan Gosling, que é o ator lá que comprou o time. Já tava na quinta divisão, tá na segunda já fazendo uma boa... É um bom campeonato. E aí tem jogos como Portsmouth e Arsenal. Portsmouth, já fiz carreira de FIFA nesse time, muito interessante esse time. E aí Liverpool e Barnsley, jogos ali que não são tão... acho que não vão ser de tanta qualidade. Os times ali da Premier League principalmente não vão colocar o time completo para disputar. Mas vão ser jogos interessantes, pode ter alguma surpresa. Vamos dar uma passada aqui pela classificação. Premier League 25-26. A gente tem o líder Arsenal com 45 pontos, tem mais 25 de saldo. O Manchester City ele tem um de saldo a mais, tem 26, tá ali com 41 pontos, 4 a menos. Lembrando que todos estão com o mesmo número de jogos, não é que nem Brasileirão, tem um time com 2 a mais, outro time com 1 a menos, tá tudo certinho aqui, todos com 19 jogos, certinho. Tem o Aston Villa que se ganhasse ia ficar ali na beira do Arsenal, ia ficar 42 com 42 pontos, só que não ganhou, o Arsenal somou mais 3, o Aston Villa acabou ali ficando com seus 39 pontos, aí é um pouco mais abaixo ali em questão de pontuação, com 6 pontos a menos a gente tem Liverpool com 33 pontos, Chelsea com 30, Manchester United com 30, o Sunderland com 29, fazendo uma campanha histórica, o Sunderland que há pouco tempo estava na terceira divisão, subiu, tem a série Netflix que conta, muito interessante. Em oitavo, o Everton, que temporada passada quase caiu, ficou na beira ali para não cair, tá com 28 pontos, bem assegurado, né? Basicamente, quando o time chega aqui na Premier League, como cai 3, quando o time chega a 28, 30 pontos ali na metade da temporada, é muito difícil ele cair, mesmo se ele perder o resto, se ele deu uma despirocada no time e perder todo o resto. E aí o nono, Brentford, que tem um artilheiro Igor Thiago, muito bom jogador, tem 11 gols, que é muito bom Premier League, um cara que joga no Brentford, só que o Haaland tem 18 ou 19, tá muito acima, difícil de alcançar. Crystal Palace em décimo ali com 27 pontos, aí o Fulham, que é um time bom esse Fulham, é um time organizado, 27 pontos, o Tottenham com 26 pontos, o Tottenham é um incógnito, né? Ganhou a Europa League temporada passada, recebeu uma verba, só que fez algumas contratações ali, o Xavi Simons não encaixou, peças machucadas ali também. E tem um Newcastle em 13º também com 26 pontos, pô. É uma temporada abaixo do Newcastle, esperava muito mais, porque na temporada passada terminou numa classificação para a Champions League, né? Ganhou a Copa, que foi a Carabao Cup, esperava mais. Até mesmo do Crystal Palace, que ganhou a FA Cup, está em 10º, mas ainda é uma boa colocação, melhor que a do Newcastle. Brighton em 14º com 25 pontos. Bournemouth, que eu já apontei aqui no vídeo, que ele conseguiu chegar na temporada fazendo bons pontos, bons jogos, se mantendo ali nas primeiras colocações. Só que, se a gente pegar aqui o retrospecto, as partidas aqui passadas do Bournemouth, empate para o Chelsea 2-2, perdeu do Brentford 4-1 na casa do Brentford. Bournemouth e Burnley, time ali que tá na zona 1-1. Aí esse aqui foi um jogo, Manchester United Bournemouth, esse aqui eu assisti, foi um jogo de elite, uma segunda-feira,
4-4, aí empate de novo, aí empate com o Chelsea, aí derrota pro Everton, derrota pro Sunderland, empate com o West Ham. A última vitória, pô, faz 2 meses contra o Nottingham Forest, um 2-0 lá na casa deles. Que realmente começou o campeonato muito bem, mas deu essa delinchada ali e não tá conseguindo mais retomar o que foi no início do campeonato. E a gente tem um Leeds, que é um time que está em 16º com 21 pontos, mas é um time que subiu na temporada passada. Um time quando tinha Bielsa, o Rafinha já jogou nesse time, aquele Calvin Phillips, que é aquele volante, já jogou também no Leeds United. Era um time bem encaixado, bem legal de se assistir. Nas temporadas passadas, a gente pega ali temporada 21, 22, 22, 23, conseguia muitos resultados melhores do que hoje em dia. Caiu, Marcelo Bielsa também parou de ser treinador, foi treinar o Uruguai. E aí o Leeds deu uma caída, voltou da segunda divisão e está conseguindo se manter na Premier League. Acredito que o objetivo do time seja esse. Então o Nottingham Forest, cheio de brasileiro, o problema do Nottingham Forest é que ele não consegue manter bons resultados. Ele vence uma, perde 3, vence outra. O time praticamente não empata, mas perde muitos jogos que ele poderia fazer um resultado melhor. Não está conseguindo competir com os grandes, o que conseguia em alguns jogos fazer temporada passada. Tem o West Ham, que é um time bem baixo aqui. Tem jogadores interessantes como o Bowen, tem o Füllkrug da Alemanha ali, boas situações no Borussia Dortmund, na Alemanha. Só que é um time que, pelo jeito, não vai pra frente aqui não. A zaga é muito ruim, a zaga é muito debilitada. Burnley e o Wolves, né, ali, pô, Burnley com 12 pontos, 19ª posição, e o Wolves em 20º com 3 pontos apenas. Parece que são times que vão degringolar mesmo, não vão conseguir se recuperar dessa situação. Burnley, outro time que subiu, até que não tem um time tão ruim para estar em 19º, assim como hoje em 20º, mas aqui você pega e fala isso numa Premier League que quase todos os times são muito bons. Você pega, sei lá, um Fulham, um Tottenham, coloca numa Série A, numa liga italiana, eles vão conseguir ser atuações muito melhores do que eles estão conseguindo numa Premier League que é muito disputada. Mas esses dois times parece que não tem muita salvação não. Acredito mais o West Ham mesmo, só que ainda disputando para não cair com Bournemouth, Leeds e Nottingham Forest. São dois times muito melhores, poderiam estar fazendo temporadas aqui boas na Premier League, se mantendo na Premier League. Então parece que esses três que estão na zona vão permanecer.